Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, boa noite. Care sorelle, buonasera. Que vontade, gente. Responderam? Na primeira vez eu só escutei os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. La prima volta avevo sentito solo i disincarnati, gli incarnati non ho sentito. É com muita alegria que nós estamos aqui na terra de Francisco de Assis. È con molta allegria che ci incontriamo qua nella terra di Francesco d'Assisi. E vamos, nessa noite de hoje, falar sobre o orgulho e suas máscaras. In questa sera parleremo sull'orgoglio e le sue maschere. Então vamos pedir a Jesus, Quindi chiediamo a Gesù, o mestre inesquecível de nossos corações, il maestro indimenticabile dei nostri cuori, para que Ele nos abençoe, nos ilumine affinché Lui ci benedica, ci illumini e nos deixe a sua paz. e ci lasci la sua pace. No Sermão do Monte, Nel sermone della montagna, Jesus de Nazaré fala sobre as bem-aventuranças. Gesù di Nazareth parla sulle beneventuranze. E a primeira, e talvez a mais importante delas, E la prima, e forse la più importante di esse, ele começa aquele poema falando sobre lui inizia un poema parlando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. su beneaventurati i poveri di spiriti, perché di loro è il regno dei cieli. É a primeira bem-aventurança. E questa è la prima beneaventuranza. E o que é pobre de espírito? E cosa significa povero di spirito? Pobre de espírito é pobre de orgulho, são os humildes, Povero di spirito è povero di orgoglio, sono gli umili, porque somos realmente ainda muito orgulhosos. perché siamo veramente ancora molto orgogliosi. Mas Nazareno não tem aquele orgulho positivo, orgulho da satisfação? Ma in Nazareno non esiste quell'orgoglio positivo, quello della soddisfazione? Sim, esse orgulho é saudável, é natural, é bom. Sì, questo orgoglio è sano, è naturale, è buono. O orgulho de que estamos falando aqui é o orgulho de ser o dono da verdade. Ma l'orgoglio che parliamo qui è quello di essere il dono della verità. É acreditar ser superior aos outros. È credere di essere superiore agli altri. Então, é uma supervalorização de si mesmo, Quindi è una supervalutazione di se stesso, nos afastando de Deus allontanandoci da Dio e afastando-nos do nosso próximo. e ci allontanando anche dal nostro prossimo. É aquela compulsão de julgar os outros. È quella compulsione di giudicare gli altri. Então, no capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Quindi nel capitolo 10, item 10 del Vangelo secondo gli Spiriti, está escrito que o orgulho é o pai de muitos vícios, è scritto che l'orgoglio è il padre di molti vizi, que é a fonte de quase todos os males, che è la fonte di quasi tutti i malani, que é a negação de muitas virtudes, che è la negazione di molte virtù, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. e per questo Gesù è dedicato a combatterlo come principale ostacolo al progresso. Que o orgulho é o principal motivo, o principal móvel de quase todas as nossas ações. Perché l'orgoglio è il principale mobile, motivazione di tutte le nostre azioni. Nós achamos que estamos fazendo por caridade, mas muitas vezes estamos fazendo por orgulho. Molte volte pensiamo che stiamo facendo qualcosa per carità, ma lo stiamo facendo per orgoglio. André Luiz Peixinho, médico e filósofo, vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Andrea Luiz Peixinho, che è vicepresidente della Federazione Spiritica della Bahia, médico e filósofo, medico e anche filosofo, ele fez uma experiência com 40 voluntários que faziam caridade. ha realizzato un esperimento con 40 volontari che facevano carità. Ele perguntou a eles por que eles faziam o trabalho social. Domandò a loro perché svolgevano questa attività sociale. Eles disseram que era porque era importante fazer o bem, porque fora da caridade não há salvação. Dissero che era importante fare il bene perché al di fuori della carità non c'è salvezza. Mas ele chamou um a um e perguntou, mas por que outros motivos você está fazendo caridade? Ma lui ha chiamato uno ad uno e ha chiesto: ma quali altri motivi che ti spinge a fare la carità? E 25 dos 40 falaram E 25 dei 40 dissero que
que faziam caridade com medo de ir para o umbral. che facevano la carità con la paura di andare all'umbrale o all'inferno. Os outros 15 que sobraram, 14 responderam a Peixinho, Negli altri 15 rimanenti, 14 dissero a Peixinho que faziam caridade para ganhar bônus hora. che facevano la carità per guadagnare bonus ora, ossia avere come se fosse un punto in più nell'aldilà, Para ter crédito no mundo espiritual, para ter uma recompensa do trabalho que fazem. per avere credito nel mondo spirituale, una ricompensa di ciò che fanno. E um deles, o mais jovem, foi bastante sincero. E uno di essi, il più giovane, è stato molto sincero. Peixinho, eu faço caridade porque eu adoro sair com meus amigos Dice: Peixinho, io faccio carità perché io adoro uscire con i miei amici e dizer para eles, contar vantagens, dizer, olha, hoje eu fui num morro tal, fiz isto, fiz aquilo. e contare a loro come se fosse un vantaggio a me. Oggi sono andato in una favela così, in un morro così, eccetera. Para provar que a religião dele, o espiritismo, era melhor do que as outras religiões. Per provare che la sua religione, lo spiritismo, era migliore delle altre. Ou seja, dos 40 voluntários, nenhum deles estavam fazendo caridade Ovvero, dei 40 volontari, nessuno stava facendo la carità pelo seu verdadeiro motivo, pelo amor ao próximo, pelo altruísmo. per il loro vero motivo, per amore al prossimo, per altruismo. Estávamos fazendo por medo, querendo ganhar recompensa ou para contar vantagem. Lo facevano per paura, per avere una ricompensa o per contare un vantaggio su se stessi. Vejam que nós não podemos ficar na superficialidade dos atos. Vedete che non possiamo rimanere nella superficialità degli atti. Temos que verificar o que nos motiva. Isto é o que importa. Dobbiamo verificare ciò che ci motiva, la nostra motivazione. Questo è importante. E vamos encontrar o orgulho e muitas vezes. E incontriamo l'orgoglio molte volte. O Espírito Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor. Lo Spirito Emmanuel disse che dovevamo fare tutto per amore. Mas enquanto não aprendemos a amar, que deveremos fazer pelo nosso dever. Ma fin tanto che non impariamo a amare, dobbiamo fare come un nostro dovere. Vejam que o orgulho vai ser uma das principais causas, dos maiores problemas da casa espírita. Vedete che l'orgoglio sarà una delle principali cause, dei maggiori problemi di una casa spiristica. O melindre, a fraude e a fascinação. Ok, la suscettibilità, la frode e la fascinazione. O melindre é quando a gente se incomoda com qualquer crítica, pequenina que seja. Suscettibilità è quando ci dà fastidio qualsiasi critica, anche se più piccolina. Por quê? Porque temos muito medo de sermos rejeitados. Perché? Perché abbiamo molta paura di essere rifiutati. É um dos maiores medos da psicologia, depois do medo da morte, é o medo da rejeição. Una delle maggiori paure della psicologia dopo la morte è quella del rifiuto. Então nós usamos uma máscara, uma capa, nós nos apresentamos de uma maneira agradável para sermos aceitos pelos outros. Quindi utilizziamo un'immagine, una capa, una copertura per apparire davanti agli altri, per essere accettati davanti agli altri. E se alguém fala mal da gente, está ameaçando essa nossa proteção. E se qualcuno parla male di noi, sparla di noi, sta minacciando questa protezione. É a proteção que a gente precisa para viver. Questa protezione che abbiamo bisogno per vivere. Então uma pessoa normalmente fica muito chateada com a menor crítica. Quindi la persona normalmente rimane molto offesa con la minor critica. E o nosso orientador espiritual, o Espírito Samuel, E il nostro orientatore spirituale, lo Spirito Samuel, ele diz, Nazareno, vocês espíritas esquecem mi dice: Nazareno, voi spiritisti dimenticate que fizeram Francisco Cândido Xavier, che fecero Francisco Cândido Xavier, que era todo amor, toda bondade, toda renúncia, com apenas 5 anos de idade, che era tutto amore, bontà e rinuncia, e con solo 5 anni di età, lamber feridas lecare delle ferite. do filho da sua madrinha Rita de Cássia, Il figlio della sua madrina Rita di Cassia, várias noites seguidas. per diverse notti consecutive. Chico chorou, foi ao quintal, ao jardim e Chico orou para sua pianse, mãe. andò nel cortile piangendo e pregò per sua mamma che era già disincarnata. E o espírito de sua mãe lhe falou E lo spirito di sua madre gli parlò que ele fizesse, que eles iam colocar remédio espiritual na ferida, che lui obbedisse, che loro avrebbero messo delle medicine spirituali in quella ferita
e que a partir daqueles dias a sua madrinha ia lhe tratar muito melhor, porque ele apanhava, levava várias surras quase todos os dias. E da quel momento la sua madrina l'avrebbe trattato meglio, perché lei lo picchiava spesso, quasi tutti i giorni. Mas a gente não pode ser criticado, não é? Ma noi in realtà non possiamo essere criticati, vero? Mas hoje eu vou dar a solução para vocês nunca mais serem criticados na vida. Ma oggi darò la soluzione perché non si sentiate mai più criticati. Agora eu quero fazer uma pesquisa. Quem aqui jamais recebeu uma crítica na sua existência? Por favor, levante a mão. Io vorrei sapere chi nella propria vita non ha mai avuto una critica, chi alzi il braccio, la mano. C'è qualcuno? Não vai salvar nenhuma alma, não? Salva nessuno qua? Nem você, Regina. Neppure. Aliás. Anzi. Coitada da Regina, né? Coitada não, mas... Mas esses que estão à frente, os criticados, são os adorados de Deus. Mas dicono che i criticati sono gli adorati di Dio. Francisco de Assis, quando começou a sua missão, Francesco d'Assisi, quando ha iniziato la sua missione, as pessoas gritavam: pazzo, pazzo, louco, louco. le persone lo definivano così, pazzo, Mas ele era o louco de Deus. ma lui era il pazzo di Dio. Então todos os grandes homens da humanidade foram criticados. Quindi tutti i grandi uomini dell'umanità sono stati criticati. Mas eu vou dar a solução para vocês nunca mais serem criticados. Ma vi darò la soluzione per non essere mai più criticati. São 3 regras bem simples. Sono 3 regole molto semplici. A primeira é: não diga nada, La prima è di non dire nulla, para que ninguém critique o que você falou. affinché nessuno possa criticare ciò che hai detto. A segunda regra é: A segunda. não faça nada, E non faccia niente, para que ninguém julgue os seus atos. affinché nessuno possa giudicare i tuoi atti. E a terceira regra é: não seja nada. E la terza è non si nulla. Eu falei isso em uma casa espírita e um rapaz que estava na primeira fila Ho raccontato questo in una casa spiritistica e un ragazzo che era nella prima fila levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. lui disse: Nazareno, neppure così smetteranno di criticare. Mas por quê? Ma perché? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Perché diranno che siamo vagabondi, che non facciamo niente, dei fannulloni. Então não tem como escapar das críticas, pessoal. Quindi non c'è come sfuggire alle critiche. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, Nemmeno conseguiu. Gesù, che era l'essere perfetto che Gesù era modello e guida, si è potuto evitare le critiche. Então, cuidado, quando não nos criticarem, é que tem alguma coisa errada conosco. Attenzione, quando non ci criticano è lì che hai qualcosa di sbagliato con noi. Talvez não estejamos fazendo nada. Forse non stiamo facendo niente. Outro problema que o orgulho gera é a fraude. Un altro problema generato dall'orgoglio è la frode, Porque como às vezes o médium de efeitos físicos, o médium de fenômenos, è che ogni tanto o qualche volta i medium di effetti fisici, di fenomeni, médiums que fazem curas, fazem tratamentos espirituais, medium che fanno cure e trattamenti spirituali, como eles são muito assediados, como eles recebem muita atenção, siccome sono molto assediati, ricevono molta attenzione e eles têm a mediunidade como se fosse uma porta aberta para as influências espirituais. e loro hanno una medianità come se fosse una porta aperta alle influenze spirituali, Então eles muitas vezes começam a falhar, quindi molte volte loro cominciano a mancare, a non essere più gli stessi. e a sua mediunidade pode ser suspensa ou retirada. Ensina o livro dos médiuns. E insegna i libri dei medium che la medianità di questi medium può essere sospesa o addirittura tolta. E como ele gosta tanto do prestígio, dos aplausos das pessoas, E siccome ai medium piace tanto gli applausi delle persone, il prestigio, do reconhecimento, do amor, della riconoscenza, dell'amore, ele começa a fingir, começa a fraudar os experimentos mediúnicos, lui comincia a fingere, a fare una frode con gli esperimenti medianici, prejudicando a doutrina espírita. danneggiando la dottrina spiritica. Outro problema é a fascinação, quando Un altro problema è la fascinazione, um tipo de obsessão un tipo di ossessione que Allan Kardec diz que é quando o espírito se apresenta para o médium como se fosse um grande sábio. e Allan Kardec dice che quando un spirito appare a un medium come se fosse un grande saggio E faz com que o médium acredite que ele é um grande ser humano, e fa sì che il medium creda che lui è un grande essere umano, que todos estão errados, só ele tem a razão.
che tutti sbagliano, solo lui ha ragione. E ele começa a trazer teorias novas e extravagantes. E lui comincia a portare delle teorie nuove e stravaganti, E como os outros começam a criticar com razão, e siccome gli altri cominciano a criticarlo e con ragione, o espírito pseudo-sábio faz com que ele se isole, se afaste dos outros, lo spirito pseudo-saggio fa sì con che il medium si isoli, si allontani dagli altri, agravando o problema da fascinação. aggravando il problema della fascinazione. Isso por causa do orgulho. Questo a causa dell'orgoglio, Porque o médium precisa da aceitação dos outros. Nós temos problema de baixa autoestima. perché il medium ha bisogno dell'accettazione degli altri, perché noi abbiamo il problema della bassa autostima. Nós queremos agradar a todos. Vogliamo essere gradevoli a tutti. E eu queria conseguir isso, porque eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu já tenho, né? E anche io volevo riuscire a questo, dicevo, almeno il nome Nazareno ce l'ho già, Mas a gente não pode nem se comparar com Jesus, essa estrela da humanidade. ma non possiamo nemmeno paragonarci con Gesù, che è una stella della nostra umanità. O Livro dos Espíritos diz que o egoísmo é o vício mais radical, mais enraizado. Il libro degli spiriti dice che l'egoismo è il vizio più radicale, più erradicato. E dizem que o orgulho e o egoísmo são os principais vícios de comportamento da humanidade. E dicono che l'orgoglio e l'egoismo sono i principali vizi dell'umanità. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, chega a dizer E Allan Kardec nel libro Opera Postuma dice que o orgulho é ainda superior ao egoísmo, che mais grave que o l'orgoglio è egoísmo. ancora più grave dell'egoismo. Então vamos estudar o orgulho na noite de hoje. Quindi stasera studieremo l'orgoglio. E o espírito que usa o pseudônimo de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, E lo spirito che si firma come Hamed attraverso il medium Francisco dello Spirito Santo Neto diz que o orgulho é tão nefasto, tão ruim, porque ele impede-nos de enxergar Dice as quello- nossas imperfeições. L'orgoglio è così nefasto, così malevolo per noi che ci impedisce di vedere le nostre azioni, di vedere chi siamo noi, le nostre cattive azioni. E se eu não enxergo o que tem de errado comigo, como eu posso me melhorar? E se io non vedo cosa c'è di sbagliato con me, come posso migliorare? E qual a nossa missão aqui na Terra? Quem E qual sabe? è la nostra missione sulla Terra? Chi lo sa? Quem pode me ajudar? Chi può aiutarmi? O que é que vocês estão fazendo aqui na Terra? Cosa state facendo qui sulla Terra? Evoluzione. Evoluzione. Evolução? Se melhorar, Stiamo anche pagando qualcosa. mandar aqui só. Stiamo pagando qualcosa di... Pagando, Pagando os débitos do passado. Alguém fala que está Crescer com o ensinando. planeta. Estamos para crescer pagar os com o nossos planeta, pecados. Ajudar o planeta. ajudar o planeta. Aiutare il pianeta. Ah, se eles entenderam. Namorar? Ah, imparare. Aprender. Namorar também, né? Ma anche innamorare, fidanzarsi. Todas as respostas estão corretas, Tutte le risposte sono corrette, mas a mais precisa que o próprio Kardec definiu ma la più precisa, definita dallo stesso Kardec, é que nós estamos aqui para nos auto-aprimorarmos, para nos auto-aperfeiçoarmos, è che siamo qua per autoperfezionarci, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. aiutando per l'armonia delle leggi di Dio nell'universo. Então nós não estamos aqui para salvar o mundo, como o nosso orgulho faz a gente crer. Quindi non siamo qua per salvare il mondo, come l'orgoglio ci fa credere. Às vezes alguém que tem um marido alcoólatra ou um filho drogado A volte chi ha un marito alcolista, un figlio drogato, acha que tem o dever de salvar o marido ou o filho e sofre muito. pensa che ha il dovere di salvare il marito o il figlio e soffre molto, E a gente nem sempre vai poder ajudar. ma noi non sempre potremo aiutare. Estamos aqui para nos auto-aperfeiçoar e ajudarmos, sim, mas devemos fazer caridade sem salvacionismo. Stiamo qua per migliorarci, possiamo aiutare sì, ma senza fare, Caridade sem salvacionismo. ok, ma fare carità senza salvazionismo, che non so bene cosa vuol dire questa espressione. Di salvezza. Porque nós acreditamos que somos os salvadores da pátria.
e che crediamo che sono i salvatori del mondo. E isso é o nosso orgulho nos fazendo sofrer. E questo è il nostro orgoglio a farci soffrire. Às vezes aquele alcoólatra já é alcoólatra de outras encarnações. Perché a volte quello alcolista è già alcolista anche da altre incarnazioni. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que tem um percentual da população E per questo che la OGM, l'Organizzazione Mondiale della Salute, dice che c'è una percentuale que não pode começar a beber porque vai desenvolver o vício. Ok, dice che la persona se inizia a bere, alcune persone può sviluppare il vizio, può continuare a bere. Eles não sabem explicar porquê. E non sanno spiegare perché. Mas nós, reencarnacionistas, acreditamos que já foram ex-viciados em outras encarnações. Ma noi reincarnazionisti crediamo che perché una persona è già stata viziata in altre incarnazioni. E às vezes estão buscando as drogas por causa de uma grande depressão. E a volte stanno cercando le droghe a causa di una grande depressione. E por isso, Adenauer Novaes, um psicólogo baiano, nos diz Ed è per questo che Adenauer Novaes, un psicologo baiano, ci dice que não adianta nós mandarmos o jovem ou o alcoólatra para uma clínica de desintoxicação che non serve mandare un giovane a una clinica di disintossicazione o antidroga enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. finché non scopriamo qual è il vuoto interiore che quella droga sta riempiendo, colmando. Então nós temos também a falsa humildade, E quindi abbiamo anche la falsa umiltà, principalmente nas igrejas, nas religiões. specialmente nelle chiese, nelle religioni. Nós temos aquelas pessoas que falam muito baixinho, muito manso, Abbiamo quelle persone che parlano a bassa voce, molto tranquille, e que nem sempre são humildes. ma non sempre sono umili. Eu conheço homens Conosco uomini na Academia Cearense de Letras nella Accademia Cearense di Lettere que andam de bermudas, de chinelos, che passeggiano con i pantaloncini corti, con l'infradito, camisa por fora, barbas grandes. barba incolta, la camicia un po' dismessa. Você olha e acha que é uma pessoa simples, humilde, Guardi e pensi che sia una persona semplice, umile, mas são muito orgulhosos, são verdadeiros intelectuais, ma donos da sono verdade. molto orgogliosi, veri intellettuali, si credono i padroni della verità. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quindi il regno di Dio non viene con apparenza esterna. Não é a roupa que diz que a gente é orgulhoso ou humilde. Non è il vestito che dice che noi siamo orgogliosi o umili. Alberto Almeida, expositor do Brasil, Alberto Almeida, che è un oratore brasiliano, é médico, psicoterapeuta. Ele diz que quando uma pessoa chega ao seu consultório, è medico e psicoterapeuta e dice che quando una persona arriva nel suo studio, a primeira coisa que ele repara é como ela está vestida, se está com o cabelo em desalinho. la prima cosa che nota è come la persona è abbigliata, i capelli si sono a posto. Se a pessoa chega toda desgrenhada, toda amarrotada, Se la persona arriva tutta trasandata, messa male, é sinal que ela não está bem. è segno che non sta bene. Porque vestir-se adequadamente é sinal de equilíbrio, Perché vestirsi adeguatamente è segno di equilibrio, é sinal de bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado. è segno di buon senso e Allan Kardec era il buon senso incarnato. Nos disse Camille Flammarion, Ci o dice maior Camille astrônomo da Flammarion, França, che è stato il maggiore astronomo della Francia, em sua época, no funeral de Allan Kardec. nel suo periodo ha detto durante il funerale di Kardec, Kardec vestia-se adequadamente. Kardec si vestiva, si abbigliava adeguatamente. Bezerra de Menezes, do mesmo modo. Anche Bezerra di Menezes, Eurípides Barçanufo estava sempre de paletó de casimira. anche Euripides Bassanova era sempre almeno con la giacca, vestito bene, E eram servidores de Jesus. e erano servitori di Gesù. Então, a aparência da vestimenta deve ser adequada, mas não quer dizer muita coisa. Ma l'apparenza del vestimento, dell'abbigliamento deve essere adeguata, ma non vuol dire molto. O orgulho vai provocar também o perfeccionismo. L'orgoglio provocherà anche il perfezionismo, Nós vamos estabelecer um padrão de perfeição tão alto ma stabiliremo un livello di perfezione così alto que nós não vamos conseguir ficar naquele padrão o tempo todo, vamos cair. che non riusciremo a rimanere in quel livello tutto il tempo, perché cadremo, scenderemo. E quando cairmos, vamos sofrer. E quando si cade si soffre.
Então tem muitos espíritas preocupados em se angelizarem, E quindi ci sono molti spiritisti preoccupati in diventare degli angeli, angelizzarci, esquecendo-se de antes de se humanizarem, de serem humanos. dimenticandosi che prima dovevano umanizzarsi, diventare umani, Porque a natureza não dá saltos. perché la natura non compie dei salti. Será que a gente se comparar com Jesus, com Francisco de Assis, Chissà com se Madre noi ci Teresa, paragoniamo con Gesù, con Francesco d'Assisi, con Madre Teresa, será que não é falta de humildade nossa? non sarà forse una mancanza di umiltà da parte nostra? Então vamos fazer a nossa parte, sim, é que nos Quindi compete. facciamo sì la nostra parte, quella che ci compete. O Espírito Hamed diz que o orgulho pode provocar até a timidez. Lo spirito Hamed disse che l'orgoglio può provocare anche la timidezza. Diz que o tímido, muitas vezes, Dice che è timido molte volte, ele não consegue colocar a sua opinião para fora porque não aceita as críticas. non riesce a comunicare la sua opinione perché non accetta le critiche. Muitas vezes é falta de prática, falta de falar em público. A volte è mancanza di pratica, di parlare in pubblico. Mas vejam como o orgulho está por trás de muitas das nossas ações. Ma vedete come l'orgoglio sta indietro a molte delle nostre azioni. O orgulho vai provocar a intolerância religiosa. L'orgoglio provocherà l'intolleranza religiosa. O problema não são as religiões, não é a Bíblia, não é o Corão. Il problema non sono le religioni, non è la Bibbia, non è il Corano, São os fundamentalistas orgulhosos sono i fondamentalisti orgogliosi que acham que eles são os donos da verdade. che pensano di essere i padroni della verità. Em nome de Deus, com a Bíblia, E in nome di Dio, con la Bibbia, nós promovemos várias cruzadas. promuoviamo diverse incrociate. Foram quase 600 anos de Inquisição, Sono stati quasi 600 anni di Inquisizione, matando, torturando, queimando as pessoas, uccidendo, torturando, bruciando le persone, tomando os seus bens, condenando as pessoas, prendendo i loro beni, condannando le persone, em nome de Deus. in nome di Dio. Temos que atentar não para a letra que mata, mas para o espírito que vivifica. Dobbiamo stare attenti alla lettera che uccide, non allo spirito che vivifica. Então o orgulho é muito perigoso. Quindi l'orgoglio è molto pericoloso. Jesus chamava muita atenção dos fariseus e doutores da lei, Gesù richiamava molto l'attenzione dei farisei, i dottori della legge, que eram homens que tinham muito conhecimento che erano uomini che avevano molta conoscenza, e que ficavam gerando sentimento de culpa nas pessoas. ma che continuavano a generare sentimento di colpa nelle persone. Chegavam nas praças públicas vestidos de púrpura, Arrivavano nelle piazze pubbliche vestiti di porpora, declarando-se santos, puros, dichiarandosi santi, puri, e condenando os samaritanos, os romanos, e condannando i samaritani, i romani, os coletores de impostos, quelli che raccoglievano le imposte, e provocando muito sentimento de culpa nas pessoas. e provocando molto sentimento di colpa nelle persone. E Jesus lhes disse: ai de vós, fariseus e doutores da lei, E Gesù diceva: ai di voi, farisei, dottori della legge, hipócritas. ipocriti. Eu vos digo em verdade que até as prostitutas vos precederão no reino dos céus, Vi dirò in verità che persino le prostitute vi precederanno nei regni dei cieli. porque sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, Siete a sepolcri imbiancati, bianchi fuori, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. ma pieni di potritudine interiore. Ai de vós, fariseus, Ai di voi, farisei, ipocriti. Eu troquei um pouquinho mais tarde. Vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado, Voi farisei ipocriti, siete simili al cane che dorme nella mangiatoia del bue. Scusi. nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Né si alimentano e né si possibilitano che i bue si avvicinino per mangiare. Essa passagem está no Evangelho de Tomé, Questo passaggio si trova nel Vangelo di Tommaso, que não é aceito pela igreja, che non è accettato dalla Chiesa, mas é muito forte nessa colocação. ma è molto forte in questa collocazione.
Jesus chamava a atenção dos homens que tinham muito conhecimento e era extremamente generoso com as pessoas simples. Gesù richiamava l'attenzione degli uomini che avevano molta conoscenza e davano anche attenzione alle persone semplici. Então nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento. Quindi dobbiamo avere molta attenzione con la conoscenza. Quem aqui sabe qual o nome da árvore cujo fruto Adão e Eva comeram? Chi sa il nome dell'albero di cui frutto Adamo ed Eva hanno mangiato? Na lenda bíblica do Gênesis, do paraíso perdido de Adão e Eva. Nella leggenda biblica, nel Genesi di Paradiso perduto di Adamo ed Eva. Hã? Não era maçã. Non era la mela. Pode comer maçã, à vontade, faz muito bem para a saúde. Puoi mangiare maçã, ma la mela a volontà fa bene alla salute. An apple a day keeps the doctor away. Ele rispondeu do bem e do mal. L'albero del bene e del male, Quase. Quase. l'albero della conoscenza, Da tentação. No centro do jardim. della conoscenza del bene. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Albero della conoscenza del bene e del male. Será que é por acaso que o nome dela é conhecimento? Sarà che è un caso che quell'albero si chiama conoscenza? Porque o conhecimento sem amor nos transforma em tiranos, diz Emmanuel. Perché Emmanuel dice che la conoscenza senza amore ci trasforma in tiranni. E nos relata, por exemplo, que a lenda do paraíso perdido tem um fundamento no livro A Caminho da Luz. E ci racconta che la leggenda dell'albero del paradiso perduto c'è una fondamenta nel libro che si chiama Cammino della Luce di Emmanuel. Ele diz que um mundo da constelação de Capela ou do Cocheiro Lo dice che il mondo della costellazione di Capella o di Cocheiro era um mundo de provas e expiações e passava agora para o mundo de regeneração. era un mondo di prove e espiazioni, passava poi a un mondo di rigenerazione. E os espíritos muito evoluídos intelectualmente, E gli spiriti molto evoluiti spiritualmente, mas moralmente atrasados, ma moralmente ritardatari, foram expatriados deste planeta. sono stati spatriati da questo pianeta E muitos deles vieram aqui para a Terra. e molti di essi sono venuti a abitare la Terra. Em 4 grandes grupos: os Quattro grandi egípcios, gruppi, gli egiziani, os i chineses, cinesi, os hindus gli induisti e os arianos na Europa. e gli ariani nell'Europa. Por isso que a ciência não encontra o elo perdido da antropologia. Ed è per questo che la scienza non trova l'elo perduto dell'antropologia. De repente, aqueles hominídeos assumiram as feições do Homo sapiens. Magari perché tutto a un tratto quegli uomini hanno assunto la fisionomia degli Homo sapiens. Será que não foi o perispírito mais evoluído desses espíritos que vieram de Capela? Non sarà che è stato il perispirito di questi spiriti più evoluti che sono arrivati da Capella? Como aqueles homens puderam construir pirâmides há mais de 5.000 anos? Come mai quegli uomini sono riusciti a costruire delle piramidi da più di 5.000 anni? A acupuntura, a medicina chinesa e a medicina indiana, a Ayurveda, L'agopuntura, la medicina cinese, la Ayurveda, gli tem indiani, 5.000 anos. hanno 5.000 anni. Eles eram muito inteligentes, Loro erano molto intelligenti, mas o coração ainda estava atrofiado. ma il cuore loro era ancora atrofizzato. Divaldo Pereira Franco um dia estava na Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco dice che si trovava nella Mansão do Caminho, uma instituição que ele mantém que abriga cerca de 500 crianças, jovens, gestantes e idosos carentes. è l'istituzione di Divaldo che molti di voi già conoscete, che c'è a Salvador, in Bahia. 500. É. Então não quis contradizer você. E um dia ele saiu olhando quem tinha a aura mais bonita da Mansão do Caminho. Un dia Divaldo è uscito camminando, cercando chi aveva la più bella aura nella Mansão do Caminho. Há centenas de trabalhadores dedicados, Ci sono centinaia di lavoratori lì presenti, dedicati. mas a pessoa que tinha a aura mais bonita era uma faxineira. Ma la persona che aveva l'aura più bella era una donna delle pulizie, Uma aura resplandecente. un'aura risplandescente. E ele lhe deu de presente um Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição especial que ele havia ganhado. E lui gli regalò una edizione speciale del Vangelo del Spiritismo che gli era stato regalato. E ela disse, mas seu Divaldo, eu não mereço. E lei rispose, ma signor Divaldo, io non me lo merito.
Ele disse, receba, minha irmã, você merece sim. Ele dice, sì, accetti, tu la meriti. Passaram-se algumas semanas e ele encontrou com ela. Ci sono trascorse qualche settimana e lui ha incontrato questa signora. Então, minha irmã, você está lendo o livro que eu lhe dei? Allora mia sorella, stai leggendo il libro che ti ho regalato? Ela disse, Divaldo, eu não sei ler. E lei rispose, ma signor Divaldo, io non so leggere. A pessoa que tinha a aura mais bonita da Mansão do Caminho era analfabeta. La persona che aveva l'aura più bella della Mansão do Caminho era un analfabeta. Mas ela disse, seu Divaldo, Ma eu lei coloco rispose, o evangelho em cima da cabeça signor Divaldo, io metto il Vangelo sopra la mia testa, para ver se ele vai derretendo os miolos, per vedere se lui si scioglie pian piano, aquecendo o coração mi riscalda il cuore e saindo nas minhas mãos através da caridade. e esce attraverso le mie mani e attraverso la carità. Que imagem bonita, não é? Che bella immagine, no? E ela disse que pega o evangelho e leva para casa de seus amigos. E quindi lei diceva che prendeva il Vangelo e portava a casa degli amici. E lá eles leem para mim. E là qualcuno leggeva per lei. Então vejam como às vezes a gente se engana. Quindi vedete, a volte come noi ci inganniamo, ci sbagliamo. Francisco de Assis Francesco d'Assisi nos deu vários exemplos da humildade. ci lasciò diversi esempi dell'umiltà. Exercitou-a ao limite máximo da humildade. Lui la esercitò al suo limite massimo. Ele beijava o chão onde os padres passavam. Lui baciava per terra dove passavano i preti. Chamava-se a si mesmo um verme vil e um servo inútil. Lui chiamava se stesso come un verme vile e inutile, un servo inutile. Quando começavam a lhe elogiar, Quando iniziavano a fare gli elogi, ele saía correndo e chorando. lui scappava piangendo. Não é por acaso que ele veio nos ensinar isso. E non è un caso che lui è venuto ad insegnarci ciò. E no movimento espírita, recentemente, houve uma grande discussão. Nel movimento spiritico di recente c'è stata una grande discussione Se Chico Xavier era ou não era a reencarnação de Allan Kardec. se Chico Xavier era o no la reincarnazione di Allan Kardec. Palestrantes maravilhosos dizendo que sim, que ele é a reencarnação de Kardec. E c'erano palestranti meravigliosi che affermavano di sì, che Chico Xavier era la reincarnazione di Allan Kardec. Outros maravilhosos também diziam que não, absolutamente. O altri, altrettanti meravigliosi, dicevano di no, assolutamente. E o movimento espírita mais uma vez ficou dividido. E il movimento spiritico ancora una volta è rimasto diviso. Houve pessoas que criticaram no jornal espírita, Ci sono state delle persone che hanno criticato nel giornale spiritico em 7 páginas, atacando a honra de uma das melhores expositoras do Brasil. in 7 pagine attaccando l'onore della migliore espositrice del Brasile, la migliore oratrice del Brasile, Por causa do nosso orgulho. a causa del nostro orgoglio. O nosso orientador, o Espírito Samuel, Il nostro orientatore, lo Spirito Samuele, diz o que o nos divide não são as teses diferentes, não. dice che ciò che si divide non sono le tesi diverse, Porque nós podemos morar e viver muito bem com um católico, com um evangélico. perché possiamo convivere molto bene con un cattolico, con un evangelico. O que nos divide é a nossa presunção, é querer prevalecer a nossa verdade. Ciò che ci divide è la nostra presunzione, voler far prevalere la nostra verità. E eu não vou dizer aqui se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec. Io non dirò che se Chico è stato o no la reincarnazione di Kardec. Nem no Ceará, nem em Brasília a gente sabe. Né nel Ceará e nem in Brasile lo sappiamo. Mas o Espírito Samuel me disse, Nazareno, a pergunta que vocês deveriam estar se fazendo não é se Chico é ou não é a reencarnação de Kardec. E giustamente Samuele mi ha detto, Nazareno, la domanda che dovete porvi non è se Chico è o meno la reincarnazione di Kardec, Mas por que os espíritos superiores nos enviaram Chico Xavier depois de Allan Kardec? ma bensì perché gli spiriti ci hanno mandato Chico Xavier dopo di Allan Kardec. Será que foi por acaso? Sarà stato un caso? Será que ele não veio para nos salvar de nós mesmos? Sarà forse che non è venuto per salvarci da noi stessi? Porque eu reconheço que eu me tornei mais orgulhoso depois que eu me tornei espírita do que antes, quando eu era ateu. Perché io riconosco che sono diventato più orgoglioso dopo che sono diventata spiritista piuttosto che quando ero ateo. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra monumental de Allan Kardec que fiquei achando que aquela era a única verdade. Perché sono rimasto così affascinato con l'opera monumentale di Allan Kardec che pensavo che quella fosse l'unica verità.
E não é a única verdade. e non è l'unica verità. E eu fui tentar converter logo a minha irmã, que é evangélica. Io ho cercato di convertire mia sorella che è evangelica. Logo, vocês devem ter percebido que eu não consegui. Quindi potete capire che non sono riuscito. Porque somos todos diferentes. Perché siamo tutti diversi. Divaldo Franco nos diz que Deus inspirou as diversas religiões do mundo Divaldo Franco dice che Dio ha ispirato le diverse religioni nel mondo de acordo com as diversas necessidades dos povos, a seconda delle diverse necessità dei popoli. porque somos todos diferentes. Perché siamo tutti diversi. Então lá no Extremo Oriente precisávamos do budismo, do brahmanismo, do confucionismo, do shintoísmo, dessas Quindi, doutrinas. Nell'Estremo Oriente abbiamo bisogno di tutte quelle religioni orientali, il buddismo, il shintoismo, il brahmanesimo, eccetera. Essas doutrinas maravilhosas que nos falam da reencarnação. E sono queste dottrine meravigliose che ci parlano della reincarnazione. Aliás, 2/3 da humanidade são reencarnacionistas. Anzi, 2/3 dell'umanità è reincarnazionista. No Oriente Médio nós precisávamos da mensagem do profeta Maomé. Nell'Oriente Medio abbiamo bisogno del messaggio del profeta Maometto. E no Ocidente nós precisávamos da mensagem cristã nas suas 1.200 denominações diferentes. E nell'Occidente del messaggio cristiano, nelle sue 1200 diramazioni diverse. Porque somos todos diferentes. Perché siamo tutti diversi. Então não há uma religião melhor do que a outra. Quindi non c'è una religione migliore dell'altra. A melhor religião é aquela que toca o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. La migliore religione è quella che tocca il nostro cuore e ci trasforma in persone migliori giorno per giorno. Então, na questão de Kardec, qual era a característica mais marcante de Chico Xavier? Quindi nella questione di Kardec, qual era la caratteristica più marcante di Chico Xavier? Humildade. L'umiltà. As pessoas dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, a maior característica dele era a alegria. Le persone dicono addirittura che la maggiore caratteristica di Chico non era l'umiltà, ma bensì l'allegria. Que ele adorava contar causos Perché lui piaceva molto raccontare degli aneddoti e que dava para se ouvir a sua risada do lado de fora da sua casa. e che si sentiva anche la sua risata di fuori dalle mura di casa. Mas o que mais contrastava era a sua humildade. Ma ciò che più contrastava era la sua umiltà. Uma vez uma senhora foi ter com ele e disse: Chico, você é maravilhoso. Una signora ha parlato con lui una volta e disse: Chico, sei meraviglioso. Quantas mães você já consolou? Quantos espíritos nobres vêm falar conosco através de suas mãos? Quante mamme hai consolato, quanti spiriti nobili vengono a parlare con noi attraverso le tue mani. E Chico, todo encolhidinho, dizia: sou não, minha irmã, sou não. E Chico, molto raccolto, diceva: no, non lo sono, non lo sono. Meu nome é Francisco. Mio nome è Francesco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Se toglie il Fran, rimane solo il Cisco. Il Cisco in Brasile è una pagliuzza, una poverina, sì. Outra vez, palestrante foi ter com ele Un'altra volta un palestrante, un oratore, è andato a parlare con Chico. e disse: Chico, você tem que se defender, estão falando mentiras a seu respeito. Dice: Chico, devi difenderti, le persone stanno parlando delle bugie su di te. A verdade deve ser dita, doa em quem doer. La verità deve essere detta, faccia male a chi faccia male. Chico não respondeu, mas psicografou um pequeno poema. Chico non rispose, ma psicografò una piccola poesia. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor Nel mondo, la forma per incontrare la felicità con splendore é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. è una goccia di verità dentro un litro d'amore. Então, muitas vezes nós pegamos um barril da nossa verdade E quindi molte volte noi prendiamo una botola piena della nostra verità e arremessamos sem nenhum carinho para o nosso semelhante. e buttiamo sul nostro simile senza nessuna affetto, senza nessuna tenerezza. Chico era tão humilde que às vezes ele dizia que ele era um verme. Chico era così umile che a volte diceva di essere un verme. E as pessoas ficavam incomodadas, diziam: mas Chico, o que é isso, um verme? E le persone rimanevano un po' così, dicevano: Chico, cosa dici? Un verme? E aí Emmanuel disse para ele: Chico, não é todo mundo que se pode comparar a um verme, não. E Emmanuel, il suo spirito guida, dice: Chico, non sono tutti che si possono paragonare a un verme. E isso por quê, Emmanuel? E lui disse: ma come mai? Porque não somos todos nós que cumprimos tão bem a nossa missão como um verme cumpre o seu dever. Perché dice: non siamo tutti noi che compiamo bene il nostro compito come lo fanno i vermi. O verme escava o solo, arejando, promovendo o crescimento das plantas. Il verme scava il suolo
rinfrescandolo, promuovendo poi la nascita delle piante. E muitos de nós não cumprimos o nosso dever tão bem como ele cumpre a sua missão. E molti di noi non compiamo così bene il nostro compito come lo fa il verme. E aí Chico diz, uai, meu irmão. E Chico dice, caspita mio fratello. E passou a se declarar um subverme. E passò a dichiararsi un subverme, ancora sotto il verme. Então Chico veio nos ensinar a humildade, o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Quindi Chico è venuto ad insegnarci la umiltà, il lavoro attraverso la tolleranza. Porque o conhecimento é muito grandioso e nos fascina. Perché la conoscenza è una cosa grandiosa e ci fascina. E um expositor de Fortaleza, Luciano Klein Filho, E un oratore di Fortaleza, Luciano Klein Filho, que é o roteirista do filme Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, che è quello che ha fatto praticamente i film di Bezerra di Menezes, che è il Diario di un Spirito, o vice-presidente da Federação Espírita do meu querido Ceará. è il vicepresidente della Federazione Spirita del mio caro Stato del Ceará. Ele diz, Nazareno, nós espíritas temos que tomar muito cuidado Dice Nazareno, noi spiritistas dobbiamo stare molto attenti para não nos transformarmos nos novos doutores da lei, per non trasformarci nei nuovi dottori della legge, porque a gente tem muito conhecimento. perché abbiamo molta conoscenza. Então, Francisco de Assis, Quindi Francesco d'Assisi um dia foi procurado por um frade que desejava entrar na ordem, un giorno è stato cercato da un frate che cercava di entrare nella sua ordine, Ricardo da Marca, que possuía muitos livros. Riccardo della Marca, che possedeva molti libri. E ele perguntou se poderia levá-los, porque naquela época os livros eram muito caros, custavam mais de 50 libras. E lui domandò se poteva portarli, perché i libri allora costavano molto cari, più di 50 libri. E Francisco disse, meu filho, eu também já passei pela tentação do conhecimento. E Francesco dice al mio figlio, anche io ho passato per la tentazione della conoscenza. Mas eu abri o Evangelho e lá estava escrito, Ma ho aperto il Vangelo e lì c'era scritto: a vós é dado conhecer o mistério dos reinos de Deus, a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, mas aos outros ele é ensinado através de parábolas. ma agli altri lui ha insegnato attraverso le parabole. E ele dizia, basta o Evangelho. E lui diceva, è sufficiente il Vangelo. O Evangelho de Maria Madalena, Il Vangelo di Maria Maddalena, que também é apócrifo, anche questo apocrifo, ela repete a mesma coisa, que basta o Evangelho de Jesus. lei ripete la stessa cosa, che è sufficiente il Vangelo di Gesù, Ou seja, a simplicidade. ossia la semplicità. E muitos de nós buscamos o conhecimento por vaidade intelectual, E molti di noi cerchiamo la conoscenza per vanità, para receber o aplauso das pessoas. per ricevere l'applauso delle persone. Nós falamos dos grandes homens Noi parliamo dei grandi uomini para receber per a ricevere honra que é deles e não nossa. l'onore che ha loro e non nostro. Então, o conhecimento Quindi conoscenza tem que estar sempre permeado pelo amor. deve essere sempre permeata dall'amore. E o que é a verdade? E che cos'è la verità? Quem sabe me dizer? Chi lo sa? Chi sa dirmelo? O que é a verdade? Che cos'è la verità? Um dia meu pai disse para mim, Una volta mio padre mi ha detto: Cristo. não, Cristo è la verità. Cristo não é a verdade, il Cristo non è la verità? porque se assim fosse, as religiões que não conhecem Jesus Perché se estariam così erradas. fosse, le religioni che non conosce Gesù sarebbero sbagliate. O amor é a melhor resposta que eu conheço. L'amore è la migliore risposta che conosco. Porque o próprio Cristo disse, antes de Abraão, eu já era, eu já existia. Perché il proprio Cristo dice: prima di Abramo io già esistevo, Mostrando que ele é um espírito muito antigo. facendo capire che lui era un spirito molto antico. E nós acreditamos que ele enviou vários mensageiros antes dele, Buda, Krishna e muitos outros, e noi Confúcio. crediamo che lui ha inviato molti messaggeri prima di lui, come Buddha, Confucio, Krishna. Por isso a verdade absoluta só pertence a Deus. Ed è per questo che la verità assoluta appartiene solo a Dio. Mas meu pai certa vez falou, Neno, nós perdemos a única oportunidade que tivemos na Terra de saber o que era a verdade. Una volta mio padre mi ha detto: noi abbiamo perso l'unica opportunità che abbiamo sulla terra di conoscere la verità. E eu disse, quando? Io gli risposi: quando? Quando Jesus, diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, E quando Gesù Con le mani. davanti a Ponzio Pilatus nella Giudea,
Ele perguntou, mestre, o que é a verdade? Lui domandò, maestro, che cos'è la verità? Qual foi a resposta de Jesus? Qual è stata la risposta di Gesù? O pessoal está muito bom no estudo. Ha visto che voi siete bravissimo negli studi, perché la risposta sta ancora aspettando. Porque a resposta está correta, ele ficou em silêncio. Perché la risposta è giusta, è rimasto in silenzio. E muitos dizem que ele não respondeu E molte volte ciò che non ha risposto, porque Pilatos não teria autoridade, não tinha a evolução espiritual para compreender Jesus. perché Pilato non aveva la risposta, non poteva comprendere quello che diceva Gesù. Mas o Espírito Samuel acha também que ele disse isso em respeito à verdade de cada um de nós. Ma lo spirito di Samuele pensa che lui ha detto questo anche in rispetto a noi, a ciascuno di noi, per la verità di ciascuno di noi. Porque nós somos todos diferentes. Perché siamo tutti diversi. Temos um passado espiritual diferente, encarnações diferentes. Temos um passato spirituale diverso, incarnazioni diverse. Tivemos criação, pais, mães, irmãos diferentes. Abbiamo avuto creazione, padri, madri, fratelli diversi, Professores, mestres, amigos diferentes. insegnanti, maestri, amici diversi. Nós temos sonhos, objetivos, problemas diferentes. Noi abbiamo anche obiettivi diversi. Gostos também, eu estou olhando para vocês, não tem ninguém aqui com a mesma roupa. Gusti, per esempio, guardandovi non c'è nessuno con lo stesso vestito, uguale, identico. Então nós somos todos diferentes. Nossa única semelhança é a nossa diferença. Quindi siamo tutti diversi, la nostra unica somiglianza è la nostra diversità. Então precisamos muito do respeito. Quindi abbiamo molto bisogno del rispetto. É uma das maiores provas de amor que existe ao respeito. È una delle maggiori prove d'amore al rispetto. Então Francisco falou do problema do conhecimento. Quindi Francisco parlò del problema della conoscenza. E a maioria dos frades ele não permitiu que estudassem. E la maggior parte dei frati lui non ha permesso che studiassero. Somente alguns, como Santo Antônio de Pádua, Solo alcuni, come Sant'Antonio di Padova, que fugia da tentação do conhecimento che scappava dalla tentazione della conoscenza com muito fervor, con molto fervore, mas era verdadeiramente a sua vocação. ma era veramente la sua vocazione. E Francisco lhe permitiu estudar. E Francesco gli permise di studiare. Outra vez, Francisco encontrou diante do Frei Maceu, que era muito belo e falava muito bem. Una volta Francesco ha incontrato da fronte al frate Masseo, come dice lui, che dice che parlava molto bene, Era muito belo. era anche molto bello, E ele era também, Francisco, um professor. e Francesco era anche un professore, un insegnante, Percebendo a vaidade intelectual em Maceu, e percependo la intellettualità di Masseo, pediu para que ele parasse junto com os companheiros gli disse di fermarsi davanti ai compagni, diante de 3 caminhos. Eles não sabiam para onde ir. di fronte a 3 strade, perché loro non sapevano dove andare. E pediu para Maceu rodopiar até cair. E dice a Masseo di fare le capriola fino a cadere. E os frades ficaram preocupados. Como fazer isso com um homem tão culto? E i frati erano così preoccupati, come fare una cosa del genere con un uomo così corto? Mas Maceu obedeceu, girou, girou, e quando caiu, Ma Masseo obbedì, girò, e quando cade, Francisco lhe perguntou, para que lado aponta a tua cabeça? Francesco dice, da che parte si gira la tua testa, appunto la tua testa? Para Siena. Lui dice, verso Siena. Então é para lá que nós vamos. Lui dice, quindi è là che andiamo, Siena. Lá chegando, havia um grande conflito na cidade. 2 pessoas já haviam morrido. C'era un grande conflitto nella città, perché 2 persone erano già state morte. E os frades conseguem trazer a paz para aquela cidade. E i frati riescono a portare la pace a quella città. Outra vez ele pede para Maceu Un'altra volta lui chiede a Masseo, para ser o esmoleiro, para buscar as esmolas, ok, per andare a raccogliere le elemosine, para ser o cozinheiro e o porteiro do convento. per essere il cuoco e anche portinaio del convento. E os frades ficaram tristes, porque como não utilizar melhor aquele homem? E i frati erano tristi perché dicevano, come mai non utilizza meglio quell'uomo? E foram pedir a Francisco para retirar aquela punição. E chiesero a Francesco per togliergli quella punizione. Mas Maceu, reconhecendo a sua vaidade, Ma Masseo, riconoscendo la propria vanità, disse, Pai Francisco, o que tu me impondes é como se fosse imposto por Deus. dice, Padre Francesco, ciò che mi impone è come se fosse imposto da Dio. Outra vez Francisco estava
teve um sonho. Un'altra volta Francesco ebbe un sogno. A ordem estava muito grande, tinha milhares de frades e já estava se desvirtuando dos objetivos principais. L'ordine era molto grande, c'erano migliaia di frati, si stava già svirtuando come era al principio. E ele sonhou que ele era uma galinha pequena, preta, de pés de pombas. E lui ha sognato che lui era una gallina nera con la zampetta di un piccione, sì. E que os pintinhos estavam fugindo e ela não conseguia abarcá-los todos. E che i piccoli scappavano e lei non riusciva a raccoglierli tutti. E que poderiam ser pisoteados e esmagados. E che allora loro rischiavano di rimanere sotto i piedi di qualcuno che li schiacciasse. E Francisco, apesar de ser um dos maiores condutores de almas que o mundo já conheceu, E nonostante Francesco fosse uno dei più grandi conduttori di anime che il mondo ha già conosciuto, foi pedir ajuda à igreja, à grande águia, para que protegesse os seus filhinhos. è andato a chiedere aiuto alla Chiesa, alla grande aquila, perché desse aiuto ai suoi protetti. Ele era o mesmo enfermeiro dos leprosos do começo, Lui era lo stesso infermiere dei lebbrosi o dell'inizio, penitente dos cárceres, il penitente delle carcere, o amigo dos pobres e dos enfermos. l'amico dei poveri e degli ammalati. Não deixou que o orgulho subisse à sua cabeça. Non lasciò che l'orgoglio gli salisse in testa. Então nós temos que tomar cuidado com o orgulho, Quindi dobbiamo stare attenti all'orgoglio, porque Jesus também nos falou no Jesus final do falou. Sermão da Montanha, alla conclusione del Sermone del Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, ou seja, das felicidades que são reservadas àqueles que sofrem. quando parla delle beneaventuranze, della felicità che sono riservate a coloro che soffrono, No finalzinho ele diz: mas ai de vós ricos, ma lui dice alla fine, ma ai di voi ricchi, porque já tendes a vossa compensação. perché avete ricevuto già il vostro compenso. Ai de vós que rides agora, porque chorareis e experimentareis o pranto. Ai di voi che ridete adesso, perché proverete il pianto. Ai de vós que estáis fartos, porque passareis por necessidade e privações. Ai di voi che siete sazi, perché passerete per necessità e privazioni. Ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Ha detto che è stato più facile un cammello passare attraverso la cruna di un ago do que um rico entrar no reino de Deus. che un ricco entrare nel regno dei cieli, di Dio. E como nós poderemos compreender isso, interpretar isso? Come possiamo noi interpretare questo? O Espiritismo vem dizer que a riqueza não é um pecado. Lo Spiritismo ci viene a dire che la ricchezza non è un peccato, É o fruto do trabalho. O trabalho é uma lei de Deus, perché è il frutto del lavoro e il lavoro è una legge di Dio, mas que é também uma prova muito difícil, porque exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo. perché è una prova molto difficile, perché esalta il nostro orgoglio. Então, quando o mancebo rico procurou Jesus, E quindi una persona ricca ha cercato Gesù ele perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Lui ha chiesto, buon maestro, cosa devo fare per guadagnare la vita eterna? E ele respondeu: bom, porque me chamam de bom? Bom só Deus. E lui dice, buono, ma perché mi chiami di buono? Buono solo Dio. Mostrando que somos todos espíritos em aprendizado. Dimostrando che siamo tutti degli spiriti in apprendistato. Mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Ma maestro lo dite bene, perché io lo sono. Jesus era humilde e firme ao mesmo tempo. Gesù era umile ma fermo nel contempo. Não era essa humildade nossa que muitas vezes é fraqueza, medo, omissão. E non era questa umiltà nostra che a volte è debolezza, omissione. Então Jesus responde para ele, e nesse momento precisamos compreender E quindi Gesù in quel momento risponde a lui, in questo momento dobbiamo comprendere que há dois estágios. che ci sono due stadi. Ele diz: o que está escrito na lei? Lui dice, cosa è scritto nella legge? Passai os mandamentos. Obbedite i comandamenti. E ele pergunta quais são. Jesus os repete. Ah, quali sono i comandamenti? Allora Gesù li disse e lui ripete. E ele disse: tenho observado todos eles desde a minha mocidade. Ho osservato i comandamenti fin dalla mia gioventù. E ele diz: faze isto e viverás. E lui dice, fa questo e vivrai. Meus amigos, se a gente fizer os 10 mandamentos, já está muito bom. Amici miei, se compiamo i 10 comandamenti va già benissimo. Se nós fizermos 20% do que está no Evangelho, louvemos a Deus. Se facciamo 20% di ciò che si trova nel Vangelo, lode a Dio. Mas aí ele completa. O segundo estágio agora. Ma lui completa il secondo stadio ora. Mas se quiser de ser perfeito, Ma se vuoi essere perfetto,
Vai, vende tudo que tens, vai, vende tutto ciò che hai, distribui entre os pobres, distribuisce fra i poveri, renuncia-te a ti mesmo, rinunciati a te stesso, vem e segue-me. vieni e seguimi. Renunciar a si mesmo é renunciar o seu ego, Rinunciare a se stessi è rinunciare al proprio ego, é entregar-se à centelha divina, ao Deus interno, è consegnarci alla centella divina, al nostro Dio interiore, ao self da psicologia. al self della psicologia. É confiarmos na providência divina também. È confidare nella provvidenza divina anche. Então, muitas vezes nós achamos que somos humildes, mas quando estamos sendo covardes e omissos, Molte volte pensiamo di essere umili quando siamo invece vigliacchi e omessi. na questão 932 do Livro dos Espíritos, eu fico imaginando Allan Kardec, Nella domanda 932 del Libro degli Spiriti, io immagino Allan Kardec, já no alto daquele edifício doutrinário, são 1019 perguntas e respostas, già nell'alto di quell'edificio, perché sono 1019 domande, ele perguntar, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? ma perché è così comune nel mondo che sono i cattivi a predominare? E os Espíritos respondem, E gli spiriti rispondono, porque pela fraqueza dos bons. per la debolezza dei buoni. Os bons são tímidos, I buoni sono timidi, os maus, ao contrário, são audaciosos e i cattivi intrigantes. al contrario sono audaciosi e intriganti. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Ma quando i buoni vorranno, loro ci arriveranno. O Espírito Samuel brinca comigo dizendo, Nazareno, Lo spirito di Samuel gioca con me dicendo, Nazareno, no mundo nós temos metade de maus, audaciosos e intrigantes, nel mondo abbiamo metà di cattivi, audaciosi e intriganti e a outra metade de covardes. e l'altra metà di vigliacchi. Nós somos muito medrosos. Noi siamo molto impauriti E o medo vai ser um dos sentimentos que provoca o orgulho, o egoísmo e muitos outros. e la paura sarà il sentimento che prova l'egoismo, l'orgoglio e molte altre cose, Inclusive os pecados capitais da igreja antiga. compreso i peccati capitali della Chiesa antica. O medo é o instinto de autoconservação da espécie, de autopreservação. La paura è l'istinto di autopreservazione delle specie. É a questão 742 do Livro dos Espíritos. È la domanda 742 del Libro degli Spiriti. Kardec pergunta o porquê da guerra. Kardec domanda il perché della guerra E os espíritos respondem e gli spiriti rispondono por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da a humanidade. causa della predominanza della natura animale al di sopra di quella spirituale dell'umanità. E por que nós temos o egoísmo, a avareza? E perché abbiamo l'egoismo, l'avarizia? Porque temos medo de passar fome, passar frio, passar necessidade. Perché abbiamo paura di patire la fame, il freddo, le necessità. Por que nós temos orgulho? Perché abbiamo orgoglio? Porque temos medo da rejeição, de ser criticado, de não Perché ser abbiamo paura del aceitos. rifiuto, di essere criticati, di non essere accettati. Por que nós temos a ira, a agressividade? Perché abbiamo la ira, l'aggressività. Aqueles meninos com revólver calibre 38, de 12, 13 anos de idade, I bambini con calibre 38, con 12-13 anni di età, eles estão tremendo de medo. loro tremano di paura. Eles matam Uccidono para que as pessoas tenham medo deles, affinché le persone abbiano paura di loro. para que não venham atrás deles porque eles estão morrendo de medo. Perché non corrono indietro, perché loro hanno paura di me. Usam Tremano drogas, álcool para Utilizzano ter coragem. droga, alcol per avere coraggio. A inveja também é provocada pelo medo. E anche la invidia è provocata dalla paura. Quando vemos aquela pessoa muito bela, muito jovem, bonita, Quando vediamo quella persona molto bella, giovane, bella, rica, ricca, cheia de poder, di potere, inteligente, intelligente, com um carro importado, con una macchina della moda importata, um político de renome, un rinomato politico. se aquela pessoa brilha muito, ela nos incomoda, Se quella persona brilla molto ci dà fastidio, porque ela é uma ameaça à nossa autoestima. perché è una minaccia alla nostra autostima. E aí o medo vai provocar outra coisa, a maledicência. E allora la paura provoca un'altra cosa, la maldicenza. Vamos começar a falar mal daquela pessoa para tentar diminuí-la e aparentemente crescermos. Parleremo male di quella persona per diminuirla e apparentemente crescere. Vejo como o medo está por trás de tantas coisas, do ciúme inclusive. Vedete come la paura sta dietro di tante cose, compreso la gelosia. Nós temos medo de perder aquela coisa maravilhosa que nós arrumamos. Noi abbiamo paura di perdere quella cosa meravigliosa che abbiamo trovato.
temos problema de autoestima. Abbiamo paura, problema di autostima. A traição Il tradimento é uma prova de medo, è una prova di paura, porque a pessoa tem medo, então age por trás, não enfrenta o outro à frente. perché la persona ha paura, quindi agisce alle spalle, non affronta la persona fronte a fronte. Então o medo é a raiz de muitos dos nossos problemas. Quindi la paura è la radice di molti dei nostri problemi. E Nazareno, então qual é a solução? Como fazer para combater o medo? E quindi Nazareno, come fare per combattere la paura? Domanda a voi. O melhor remédio para o medo é a fé. Il migliore rimedio per la paura è la fede. E como obter uma fé forte? E come ottenere una fede forte? Através do estudo das obras de Allan Kardec. Attraverso gli studi dell'opera di Allan Kardec. Vamos nos dar a fé raciocinada, Perché ci daremo la fede ragionata, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. che affronta fascia a fascia la ragione in tutte le epoche dell'umanità. Então precisamos sim do estudo, Quindi abbiamo sì bisogno dello studio, mas sem esquecer do amor e da caridade. ma senza dimenticarci dell'amore e della carità. E qual a maior caridade que existe para a doutrina espírita? E qual è la maggior carità che esiste per la dottrina spiritica? A sua divulgação, diz o Espírito Humano. La sua divulgazione, dice lo spirito umano. E eu não compreendi isso muito bem. E io non ho compreso questo molto bene. Mas Divaldo Pereira Franco, no dia 16 de abril de 2005, Ma Divaldo Pereira Franco, il 16 di aprile di 2005, nos explicou o porquê que a maior caridade para o Espiritismo é a sua divulgação. ci spiegò perché la maggiore carità allo spiritismo è la sua divulgazione. Porque ele disse que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. Perché dice che la missione dello spiritismo non è quella di combattere la miseria sociale del pianeta. A pobreza, a guerra, a fome não é esta a missão do La Espiritismo. povertà, la guerra, non è questa la missione dello spiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral. La missione dello spiritismo è combattere la miseria morale, O orgulho, o egoísmo, a L'orgulho, nossa l'egoísmo. omissão, a inveja. la nostra omissione, l'invidia. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. Perché la miseria sociale è conseguenza della miseria morale. Quando tivermos uma sociedade mais fraterna, menos egoísta, Quando avremo una società più fraterna, meno egoista, nós não teremos tantas desigualdades. non avremo tanta disuguaglianza. Então o Espiritismo precisa da nossa ajuda. Quindi lo spiritismo ha bisogno del nostro aiuto. E às vezes as pessoas me perguntam, Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil e tão pouco na França, onde nasceu? E a volte le persone mi domandano, ma come mai lo spiritismo è cresciuto così tanto in Brasile e così poco in Francia, poi dove è nato? Eu não sei a resposta, Io non conosco la risposta, mas eu tenho duas hipóteses. ma ho due ipotesi. Francisco de Assis dizia que as palavras podem até convencer, Francesco d'Assisi diceva che le parole possono anche convincere, mas é o exemplo que arrebata as multidões. ma è l'esempio che muove le moltitudini. Ele deixou 200 mil seguidores em sua época. Alla sua epoca lui aveva lasciato 200.000 seguaci. Não havia rádio, televisão, não Non c'era havia radio, tv, imprensa. non c'era stampa. A força do exemplo. La forza dell'esempio. Allan Kardec só teve 14 anos para organizar milhares de páginas a bico de pena. Allan Kardec ha avuto solo 14 anni per organizzare migliaia e migliaia di pagine, proprio scritte a mano, con la penna. Escrever a revista Espírita durante 12 anos, sozinho, Ha scritto la Revue Spirita durante 12 anni, da solo. era a sua missão. Era la sua missione. Mas ao Brasil parece que estava reservada uma programação. Ma al Brasile sembra che era riservata a una programmazione. Um país jovem, sem grandes karmas coletivos. Un paese giovane, senza grandi karma collettivi. E lá nasceram, no dia 29 de agosto de 1831, E là è nato nel 29 d'agosto di 1831 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Adolfo Bezerra di Menezes Cavalcanti. Um homem bom, Un uomo buono, público, pubblico, de caráter irretorquível, di carattere irreprensibile, político, o médico dos pobres, politico, il medico dei poveri, que se declara diante de cerca de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, e si dichiara davanti a 2000 persone nel Salone della Guardia Vecchia nel Rio de Janeiro, se declara espírita e defende o espiritismo publicamente.
si dichiara spiritista e difende lo spiritismo pubblicamente. Foi um grande escândalo na época. All'epoca è stato un grandissimo scandalo. As casas espíritas eram apedrejadas, as pessoas saíam em procissão e arremessavam pedras nas casas espíritas. Le case spiritiste venivano prese gli scagliavano delle pietre, la gente usciva per strada per scagliare pietre nelle case spiritiste. Mas ele teve a coragem de testemunhar Jesus. Ma lui ebbe il coraggio di testimoniare Gesù. Lembrou do que Jesus disse: aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, Ricordò quello che diceva Gesù: colui che mi testimoniare e confessare di fronte agli uomini, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está no céu. io confesserei e testimonierei di fronte a mio Padre che è nei cieli. Euripides Barçanufo nasce em 1º de maio de 1880. Euripides Barçanufo nacque il 1 di maggio di 1880, il terzo. E aos 24 anos de idade, E ai 24 anni di età descobre imensas faculdades mediúnicas e se Descobre declara avere espírita. immense facoltà medianiche e si dichiara spiritista. Um homem querido, professor, vereador, Un uomo caro, professore, vereatore, educador, educatore, jornalista, um homem exemplar. un uomo esemplare. Que se declara espírita e faz muitas curas, inclusive com a faculdade da bicorporidade. Si dichiara spiritista e realizza molte guarigioni, anche con la bilocazione. Morre aos 38 anos de idade, Muore a 38 anni di età, ajudando aos enfermos da gripe espanhola, da influenza, aiutando gli infermi dell'influenza spagnola, que matou 25 milhões de pessoas em sua época. che uccise allora 25 milioni di persone. E no dia 30 de abril de 1910, 2 de junho de 1910, E nel giorno 30 de abril, 2 di aprile, 30 de abril de 30 di aprile 1910, di 1910, uma outra estrela rasga os céus para vir mais uma vez à Terra. un'altra stella passa il cielo, spazia il cielo per arrivare sulla terra. Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, 92 anos ao serviço do próximo. 92 anni al servizio del prossimo. 2 de abril de 1910. 2 di aprile di 1910. Uma vida de mediunidade e de amor. Una vita di medianità e di amore. Por causa disso, eu acredito, E per questo io credo o Brasil é o maior país espírita do mundo. il Brasile è il più grande paese spirita del mondo. Se estes homens e muitos outros tivessem nascido na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Se questi uomini e molti altri fossero nati in Francia, la Francia sarebbe il più grande paese spiritico del mondo. Mas no Brasil havia, segundo Humberto de Campos afirma, esta programação. Ma nel Brasile, secondo lo spirito Umberto di Campos, c'era questa programmazione perché diventasse così. E lá já se vendeu mais de 40 milhões de livros espíritas. E lì sono già stati venduti più di 40 milioni di libri spiritisti. E por isso, eu acho que esta é a razão do Brasil ser o maior país espírita do mundo. Ed è per questo che penso che il Brasile è per questo che il Brasile è il paese più grande spiritista. O orgulho da gente faz a gente, às vezes, desacreditar um pouco do espiritismo, L'orgoglio ci fa a volte discreditare dello spiritismo, porque a gente quer que o espiritismo cresça muito, perché vogliamo che lo spirito cresca molto, porque afinal ele tem a única verdade. perché alla fine lui ha l'unica verità. E os espíritos jamais disseram que ele iria se tornar a única religião do mundo. E gli spiriti non hanno mai detto che sarebbe diventata la più grande religione del mondo. Disseram que iria se tornar crença comum, Hanno detto che sarebbe diventato un credo comune, ou seja, os 5 princípios básicos, ovvero i 5 principi basici: a imortalidade da alma, l'immortalità dell'anima, a crença no Deus único, il credo nel Dio unico, a reencarnação, la reincarnazione, a pluralidade dos mundos habitados. la pluralità dei mondi abitati Faltou um. E a comunicabilidade dos espíritos e la comunicabilità con gli spiriti se tornarão crença comum. diventeranno un credo comune. Porque os espíritos dizem que o maior problema não será enfrentar as opiniões, Perché gli spiriti dicono che il maggior problema non sarà quello di affrontare le opinioni, mas enfrentar os interesses. ma gli interessi. A gente não quer se espiritualizar, porque a gente quer o imediatismo. Perché noi non vogliamo spiritualizzarci, perché vogliamo l'immediatismo. Pensamos só em nós mesmos. Pensiamo solo in noi stessi. É o egocentrismo, o egoísmo, Egocentrismo, egoismo, que são irmãos do orgulho. che sono fratelli dell'orgoglio. Porque nós somos melhores do que os outros, não é? Perché siamo meglio degli altri, non è vero? E um dia Frei Maceu perguntou para Francisco: mas Francisco, por que a ti?
Un giorno frate Marcel ha detto a Francesco, ma come mai a te? Porque todos querem te ver, todos querem te seguir, Perché todos tutti vogliono querem vederti, tutti estar vogliono contigo. seguirti, tutti vogliono stare con te. Tu não és homem belo, Non sei bello, nem forte, Nem forte. nem nobre, né nobile, nem homem de ciência. neanche un uomo di scienza. Porque todos querem te seguir. Come mai tutti vogliono seguirti? Ele pensou um pouco e respondeu. Pensò un po' e rispose. Porque os olhos de Deus não encontraram na terra Perché gli occhi di Dio non hanno trovato sulla terra criatura mais vil e desprezível creatura più vile e dispregevole e se utiliza de mim para confundir a força e a beleza, e si utilizza di me per confondere la forza e la bellezza, o conhecimento e a sabedoria, la conoscenza e la saggezza, para que todos os homens saibam affinché tutti gli uomini sappiano que as virtudes vêm de Deus e não da criatura. che le virtù provengono da Dio e non dalla creatura. Então, nos dá essa sublime lição de Quindi humildade. ci ha dato questa sublime lezione di umiltà. Então, humildade verdadeira não é fraqueza nem covardia. Quindi Vamos umiltà ser, vera non è debolezza né vigliaccheria. vamos ser como Jesus, porque Ele, Saremo con Gesù perché e não Chico Xavier, Ele é quem é o nosso modelo e guia. lui e non Chico Xavier è il nostro modello guida. E Ele dizia, aqui Lui está diceva- alguém Qui c'è qualcuno que é maior do que o templo. che è più grande del Tempio. Aqui está alguém que é maior do que Salomão. Qui c'è qualcuno che è più grande di Salomone. Assumir a sua condição de filho do homem, ou seja, aqueles que não precisam reencarnar, Ha assunto la sua posizione di figlio dell'uomo, quello che non c'è bisogno di reincarnare. porque é um espírito puro. Perché è uno spirito puro. Enquanto que entre os nascidos de mulher, In quanto quelli nati da donna, aqueles que precisam reencarnar ainda na terra, quelli che non ancora hanno bisogno di reincarnare sulla terra, João Batista é o maior de todos. Giovanni Battista è il più grande di tutti. Então Jesus ensinou o que é humildade e coragem ao mesmo tempo. Quindi Gesù insegnò ciò che cos'è umiltà e coraggio al tempo stesso. E um amigo meu disse, Nazareno, é muito fácil andar com Jesus no peito. E un mio amico mi ha detto, Nazareno è molto facile camminare con Gesù stampato sul petto, Comprar uma camisa com o nome Jesus. comprare una maglietta con il nome Gesù, Mas tem que ter muito peito para andar com Ele. ma deve avere molto petto invece per camminare con Lui. Assim, meus amigos, Così, amici miei, nós estamos orando. sì. Queremos deixar esse recado Vogliamo lasciare questo messaggio da importância da humildade, dell'importanza dell'umiltà, do trabalho, da solidariedade, da tolerância, del lavoro, della solidarietà, della tolleranza, de não nos incomodarmos com as críticas, di non disturbarci con le critiche, com os melindres, con le suscettibilità, porque são as provas porque passamos aqui na Terra. perché sono le prove per le quali passiamo sulla terra. Dizer que aqui é um mundo de provas e expiações Dire che qui è un mondo di prove e espiazioni, é dizer que aqui é um mundo de avaliação. dire che questo mondo è un mondo di valutazione. Nós estamos fazendo um concurso, um vestibular, Stiamo facendo un concorso, un esame, e nós temos a resposta. É só Maravilha. marcar no lugar certo. e noi abbiamo la risposta, basta mettere like. Nós temos o giusto. Evangelho de Jesus, Abbiamo il Vangelo di Gesù, a doutrina espírita. la dottrina spiritista. Nós não podemos errar, Non possiamo sbagliare, porque nós somos os trabalhadores da última hora. perché noi siamo i lavoratori dell'ultima ora. O mundo passa agora para o mundo de regeneração, Il mondo adesso si trasforma in un mondo di rigenerazione e Jesus separará os bodes das ovelhas. e Gesù separerà le capre dalle agnelli. E para encerrar, gostaria de contar uma historinha. E per concludere vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto Que Edivaldo Pereira Franco, no seminário Jesus che Edivaldo Pereira Franco nel seminario intitolato Gesù e o Evangelho à luz da psicologia profunda e il Vangelo alla luce della psicologia profonda contou raccontò no Brasil. in Brasile Que no ano de 1950, che nel 1950 ele estava no seu quarto quando apareceu um espírito. lui si trovava nella sua camera quando arrivò un spirito. O espírito era muito feio, tinha muitos lepromas, era um leproso. Lo spirito era molto brutto, aveva molti segnali della lebbra perché era uno spirito lebbroso. Estava com as orelhas marcadas, o nariz ferido. Aveva le orecchie segnate, il naso che faceva male, che erano ferite. Edivaldo disse, deve ser um obsessor. E Edivaldo disse, deve essere un ossessore. O espírito lhe respondeu, Lo spirito gli rispose, não, meu irmão. Não, meu Não, fratello. Edivaldo, sou Não, apenas Edivaldo. seu irmão. sono soltanto un tuo fratello. De repente, o espírito começou a despedaçar-se Tutto a un tratto lo spirito cominciò come che a cadere, a disfarsi, a cadere in pezzi e tornou-se uma estrela de luz. e diventò una stella di luce. Edivaldo disse, então é um anjo? E Gesù rispose, allora sei un angelo?
Ele disse, não, Divaldo, sou apenas seu irmão. No, Divaldo, sono soltanto tuo fratello. Meu nome é Jesus Gonçalves. Meu nome é Jesus Gonçalves. Eu vivi no Brasil, na última encarnação, como Ho leproso. vissuto in Brasile nell'ultima incarnazione come lebbroso E venho te pedir para visitar os meus irmãos. e ti vengo a chiedere di far visita ai miei fratelli. Naquele tempo, não havia se descoberto o tratamento para a lepra. Allora non c'era ancora la cura per la lebbra. Até Divaldo tinha medo do leprosário. Persino Divaldo aveva paura del lebbrosario. Ele disse, mas como eu posso ir? E lui dice, dove posso andare da loro? Ele disse, Divaldo, eu estou lhe pedindo para você ir visitá-los, Divaldo, ti sto chiedendo di andare a fare visita a loro, para que você não tenha que ir para lá. perché tu non devi andare là e restarci. E Divaldo foi solicitar, porque naquele tempo nem a família podia visitar os leprosos. E allora, a quel tempo, neanche la famiglia poteva visitare il proprio malato. As autoridades prendiam as pessoas que apresentavam os sintomas da lepra. Che le autorità incarceravano le persone che avevano i sintomi della lebbra. E só depois de muito tempo é que ele conseguiu uma autorização para visitar os leprosos. E solo dopo di molto tempo che lui ebbe l'autorizzazione per visitare il lebbrosario. Foi com um grupo de voluntários, levando comida, È andato con un remédio. gruppo di volontari portando mangiare, medicinali. Tiveram que ficar num local a favor do vento, para que o vento não os contaminasse. Sono dovuti mettere anche in una posizione a favore del vento affinché il vento non tornasse e contaminasse loro. Hoje se sabe que tem tratamento para a lepra que demora um ano, Hoje mas se que sabe. estanca a doença. Che c'è un trattamento per la lebbra che dura un anno ma che la ferma. A pessoa fica ainda com alguns resquícios. La persona rimane però con alcuni segni sul corpo. Naquele tempo, em 1950, era diferente. Negli anni 50 era diverso. E era proibido falar de espiritismo em locais públicos. Ed era proibito parlare di spiritismo nei luoghi pubblici. E Divaldo começou a falar para eles. E Divaldo cominciò a parlare a loro. E esqueceu que era proibido falar de espiritismo e começou a falar da doutrina. E si dimenticò che era proibito parlare di spiritismo e ha parlato solo di spiritismo. E falou para os leprosos que naquele instante viu o espírito de Jesus Gonçalves se aproximar. E disse ai lebbrosi che in quel momento vedeva arrivare questo spirito di Jesus Gonçalves. Brilhante, radiante, e conta a história da sua vida comovedora para eles. Brillante, raggiante, e racconta la storia della sua vita per loro, che era molto commovente. Eles choram e se emocionam. Loro piangono e si emozionano, si commuovono. E com a doutrina espírita tem mais alento para viver. E con la dottrina spiritista si ha più allento per vivere, si ha più coraggio per affrontare i problemi. Compreendendo a importância de vencer aquela prova difícil. Comprendendo l'importanza di vincere, superare quella prova difficile. Então, meus amigos, não deixemos o orgulho Quindi, fratelli miei, non lasciamo l'orgoglio nos atrapalhar, disturbarci, para que todos nós possamos um dia dizer que Deus é bom para mim. affinché un giorno possiamo dire che Dio è stato buono per noi. Cuida de mim e comigo vai. Prende cura di me e con me cammina. Jamais estou sozinho no meu caminho, Deus comigo vai. Jamais sono da solo nella mia strada perché Dio conmigo segue, come segue. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta, In mezzo alla tempesta sento la sua mano che mi sostiene, che mi regge, que me levanta em plena escuridão. che mi alza in piena solitudine o buio. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Guardando l'orizzonte, dietro al monte, io vedo il sole che nasce. Olho o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. Guardo la luce del cielo, vedo la luce e sento il suo potere. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Il sorriso allegro del bambino, quanta allegria ci porta. Por isso eu canto e enxugo o pranto num questo Deus canto de amor e paz. Che asciugo il pianto, un Dio di amore e pace. Vou pela vida a cantar, Vado per la vita a cantare, a todo mundo anunciar a tutti annunciare o sublime amor de meu Deus, il sublime amore di Dio mio, o amor de servir, l'amore di servire, o amor de amar. l'amore di amare. Que Jesus nos abençoe Che Gesù ci benedica e nos guarde em sua paz. e ci tenga nella sua pace. Muito obrigado. Grazie.